pessoal, Fernando Filhinha, do Cardio Papers. Vamos seguir para mais uma live de quinta-feira. Vamos dar um tempinho aí para a galera chegar. O tema de hoje que a gente vai discutir vai ser um tema um pouco mais específico. A gente já discutiu bastante de insuficiência cardíaca aí nas últimas semanas. A gente teve o Congresso Americano de Cardio. E hoje a gente vai aprofundar um pouco mais um tema que é IC, com fração de ejeção levemente reduzida. Então, é um termo que talvez muita gente ainda não conheça, é um termo que foi adotado recentemente, e a gente vai tentar se aprofundar um pouco mais, o que a gente vai fazer com esse paciente, o que tem de novo, e isso a gente teve uma mudança importante aí das últimas diretrizes. Na verdade, a diretriz de 2021 fala basicamente o contrário do que estava na diretriz de 2018, beleza? Hoje, para abrilhantar aqui a ocasião, a gente vai ter um convidado especial que já esteve aqui outras vezes, que é o Jefferson Vieira, que é médico de transplantes, trabalha lá no Hospital Messejana e foi dos primórdios aí meu R+, lá no INCOR também. Satisfação mais uma vez, aceitar o convite aí, ter vindo aí. Eu que agradeço. E a gente estava falando desse termo, né? Eu acho que você sabe muito mais dos bastidores do que eu, né? Mas é um termo que muita gente que se formou há pouco tempo às vezes nem sabe, né? Se não acompanha as diretrizes novas aí, talvez não conheça direito e muito menos sabe como tratar. Então acho que é bem legal a gente discutir, depois discutir as evidências, o que tem diferente na diretriz brasileira, da norte-americana. A norte-americana já tinha o Emperor Preserve, então sai umas coisas meio diferentes. Então acho que vai ter coisa legal para falar e faz diferença. É só para o pessoal entender. Pacientes que chegam no consultório com uma clínica de C, e você perde o eco, 10 a 20% aí, pelo menos baseado nas estatísticas do Get with Guidelines, deve ser essa IC com fração de ejeção levemente reduzida que a gente vai discutir hoje. Então, se você atende consultório, você vai pegar algumas vezes esse paciente aí e você vai ficar perdido se não escutar a gente direito hoje aí. Quer comentar alguma coisa? Mandar algum recado aí, Jeff? Não, cara, eu acho que Vamos do começo, né? O uso da fração de ejeção como critério para você classificar fenótipo de insuficiência cardíaca. Então, historicamente, se você pegar os primeiros estudos, os grandes ensaios clínicos randomizados com insuficiência cardíaca, pegar lá o VREFT, 1987, 6 ou 7, foi o primeiro grande ensaio clínico randomizado que mostrou redução de desfecho adverso, mortalidade na insuficiência cardíaca, que foi hidralazina e nitrato. As pessoas têm a falsa noção ou falso conceito de que hidralazina e nitrato não reduz mortalidade, né? Porque tem outras drogas mas sim, o VREFT reduziu, comparado com nada na época, com prazozinho, com as coisas do além lá na época. Mas de mortalidade, então lá no VREFT, cara, o que eles usaram foi... eles não usaram eco. Eles usaram... Lembra o Gated Blood Pool do INCOR? Que era o único... Sim. Gated Blood Pool? Eles usaram uma parada parecida com o Gated Blood. Não era eco, era um negócio mais fidedigno para você dizer quanto é que era a fração de ejeção. E eles usaram, acho que foi 45%, uma coisa assim, mas não era eco. Na sequência veio o Consensus, que foi o estudo do Enalapril, que por consensos até hoje tem toda aquela birra de quem não gosta do Paradigm, né? A questão da dose do Enalapril, dos 20. Sim. Foi por causa do consenso. E o consenso nem usou fração de ejeção, cara. O consenso usou área cardíaca, tá? E classe funcional 4. Então, foi assim que eles definiram a insuficiência cardíaca. Então, não tinha fração. E dali para frente que começou a vir, cara. Aí você começou a usar infração, outros estudos. Então, aí você teve o SOLVED, que aí foi da sequência que foi na Enalapril, que daí a partir daí os estudos começaram a usar os 10 miligramas 2 vezes. Então, o SOLVED que usou, vou chutar, 35%, se não me engano, foi isso. Aí na sequência teve o primeiro CIBS, que foi do bisoprolol, que usou 40, acho que o MDC, que foi do metoprolol, usou 40 também. Aí depois você teve o DIG, ou DIGI, se chame como quiser, a gente chama de DIGI. Oxina, que usou 45%. Os estudos começaram a usar, baseado na cabeça dos pesquisadores, uma fração de ejeção baixa o suficiente para que você tivesse um número de eventos. Então, quando a gente desenha um ensaio clínico randomizado, a gente fica muito preocupado com o número de pacientes que a gente vai incluir, né? A gente quer calcular a amostra de pacientes que a gente vai incluir. Mas, na verdade, mais importante que o número da amostra é o número de eventos que você vai ter no estudo. E aí você faz esses estudos, você refina o perfil do paciente que você vai incluir para poder ter mais eventos. Então, você quer doente mais grave. Sim, você vai ter mais eventos.
mais, vamos hospitalizar mais. E alguém falou, não, vamos pegar uma fração de ejeção baixa mesmo, que nessa época não existia o conceito de IC de fração preservada ou IC de fração reduzida. IC era disfunção sistólica. O conceito de disfunção diastólica já existia desde a década de 70, cara, mas até aí, anos 80, 90, IC era sinônimo de disfunção contrátil. E os estudos usaram um ponto de corte completamente aleatório da cabeça dos autores. E assim foi. O primeiro estudo grande que eu saiba, que avaliou pacientes com IC diastólica, eu vou botar aqui em aspas, porque ainda não era naquela época a gente chamava de diastólica, foi o DIG ancilar. Então, no mesmo estudo, eles avaliaram o paciente, o DIG que a gente conhece, menos de 45%, e o DIG ancilar avaliou pacientes com mais de 45%. Beleza. Sim. Ficou-se nessa época chamando de sistólica e diastólica por alguns anos. O que aconteceu é que na disfunção, na IC de fração reduzida, você tem disfunção diastólica, concorda? Sim. Você tem fração de ejeção baixa, você vai ver lá o eco do paciente, fração de ejeção de 30%, disfunção diastólica de grau 2, pseudonormal, ou de grau 3 restritivo, ou de grau 4 restritivo, que não responde a valsalva. Ou mesmo de grau 1, né, o déficit de relaxamento, vai. Então, algum grau de disfunção diastólica você vai ter. Conforme a gente começou a ter métodos de strain, a gente começou a ver que mesmo nos pacientes que tinham disfunção puramente diastólica, mesmo que a fração de ejeção seja normal, você tem algum grau de déficit de deformação. Você tem... O strain já não é... A fração de ejeção é boa, mas o coração já tem alguma disfunção sistólica. Então, alguém decidiu cunhar o termo preservada. E, de novo, até onde eu sei, o Charm Preserved foi o primeiro estudo a cunhar o termo preservada. Usou, né, o Charm Preserved como preservada. E, de novo, aí vieram os estudos da preservada. Uns usavam Top Cat usou 45, Paragon usou 45, o Emperor usou 40, sei lá, o Pepsi HF usou acho que 45, o Peridopril, né, IECA. Que é o Peridopril. Cada um usou um ponto de corte. E aí virou bagunça, né, cara? Cada estudo usava um ponto de corte. Em 2013, a diretriz americana sugeriu, eles não fizeram nem não criaram essa classificação, mas eles sugeriram que devia existir uma zona cinzenta entre os dois extremos. A essa altura, em 2013, a gente já chamava de preservada e reduzida. Tá? Então, a diretriz que eu estava comentando em 2012, que eu fui rever, da diretriz brasileira, tinha um fluxograma lá que acima de 50 era IC com fração de ejeção preservada, igual a gente chama hoje, e abaixo de 50 era IC sistólica. Ainda chamava de sistólica, que hoje é um termo que a gente abandonou exatamente por causa disso, que os caras com sistólica têm disfunção diastólica. Então, 2012, que é 10 anos atrás, não é muito tempo atrás, não existia esse conceito dessa região nebulosa aí que trouxeram em 2013, né, a diretriz norte-americana. Bem, aí, em 2013, os americanos sugeriram existir uma zona cinzenta que eles chamavam de borderline. Mas foi em 2016 que os europeus fecharam. Disseram, não, a gente vai chamar isso aqui de mid-range. E logo na sequência saiu uma publicação, um point of view do Scott Solomon, que é lá do Brigham, e ele meio que chamando para si o mérito dos americanos de terem criado essa... Eles não... Porque foram eles que sugeriram a existência da borderline, apesar de... Os europeus foram os primeiros que cunharam mesmo e chamaram de mid-range. E eu lembro, cara, e agora, fato curioso, eu acho que eu já falei aqui numa outra live, o Labo traduzia a diretriz europeia de 2016 num final de semana. Que é um final de semana para... Eu acho que ele se arrependeu de me botar para traduzir diretriz, e ele começou a botar certamente você traduz as diretrizes. E é de 2016, cara, se for entrar lá no Papers, não tinha nome, eles chamaram de mid-range, e não tinha nome para mid-range. E eu passei aquele... um sábado, eu acho, uma sexta, lá, caçando na internet algum outro grupo que tivesse cunhado o nome em português e ninguém tinha cunhado. E eu chutei lá um limítrofe. Então, eu tava vendo hoje, tá lá ainda, 6 anos atrás. Vai, Jefferson Vieira, né, 2016. Vozes da minha cabeça, né, cara? Eu botei lá, esse limítrofe. Não vingou, ninguém usou o limítrofe. Ninguém gostou do seu limítrofe. Ninguém gostou do meu limítrofe. E acho que por isso o Lapa parou de me botar para traduzir diretriz. E aí virou intermediário. No Brasil virou intermediário. Tá, então entrando na razão da nossa live de hoje. Cada centro, os americanos chamavam de borderline. Aqui no Brasil a gente chamava de intermediário. Os europeus chamavam de mid-range. E mesmo dentro do europeu, se você for assistir, tem um cara que chama Frank Ruchitska. Ele foi presidente da
da ESC Heart Failure por bastante tempo. O cara, ele era nefrologista e virou cardio e virou especialista em IC depois. Sim. Eu queria nefro na faculdade inteira, eu decidi fazer cardio no final. Então eu olho para esse Frank Ruchitska, eu nesse cara. Esse cara poderia ser o meu caminho, né? É uma das grandes referências que eu tenho. O Ruchitska já, cara, há tempo, se você for assistir as diretrizes dele, as apresentações dele de congressos europeus, tem tempo que ele já fala que ele e o outro, acho que tinha sido Milton Packer, que é outro também pica lá da Europa, que já tinham sugerido, já na plenária em que a Comissão Europeia cunhou o termo de mid-range, eles já tinham sugerido que chamasse de mild reduced desde aquela época. É muito bacana que ele já vinha falando esse termo desde 2016, quando a diretriz chamou de mid-range, o cara já chamava de mild reduced. Tá. Então, nós chamávamos de intermediário, os americanos de borderline, os europeus de mild reduced, e os australianos, na diretriz deles, eles deliberadamente decidem não chamar de nada. Eles falam, não, a gente não tem certeza que esse fenótipo existe, a gente sabe que as outras sociedades estão chamando de alguma coisa, a gente vai chamar de nada. Vamos esperar mais explicação para ver o que a gente vai fazer. E assim ficou, cara. Quando foi 2021, então, várias sociedades de insuficiência cardíaca do mundo, americana, europeia, a própria australiana, chinesa, japonesa, neozelandesa, cara, falaram, vamos parar de cada um chamar de um jeito e vamos dar nomes aqui. E aí eles criaram, vieram com esses 4 fenótipos. Isso é de fração reduzida, apesar de alguns estudos dizer 35, alguns dizer 40, eles botaram como 40. Sim. E aí aqui tem outro conceito interessante também nisso que você está falando de diretriz. Os americanos, quando eles falaram, sugeriram a existência de um borderline, eles falaram que o borderline seria de 41 a 49, enquanto os europeus colocam a mid-range 40 a 49. E 1%, cara, pode ser pouca coisa, mas dado de estudo retrospectivo, observacional, você tem uma variabilidade intra-observador de 5 a 15%, mais ou menos, da fração de injeção, não de pontos percentuais da fração de injeção, mas de 5 a 15% da fração de injeção observada, e interobservador, que é o mais comum que a gente vê nos nossos hospitais, de 10 a 20%, 8 a 16%, qualquer coisa assim. Então, 1% pode parecer pouca coisa, cara, só que se você for botar, e a gente pode até falar, vamos pegar um caso aleatório qualquer aí com uma fração de injeção de 44%. Caiu no teu colo 44%. Levemente reduzido. Mas se você considerar a variabilidade, ele facilmente pode cair para reduzido. E eu já estou em relação ao tratamento, que eu acho que é a parte mais importante dessa nossa discussão aqui hoje, que a gente tem que falar sobre mais para frente, mas voltando às classificações, só para a gente entender o que é a levemente reduzido. Então acabou ficando como 40, 49. Então essa definição universal colocou como menos que 40 reduzido, 49 levemente reduzida, não mais mid-range, e acima de 50 preservada. E aí depois tem o melhorada. Melhorada que o pessoal não comentava e é diferente, né? Se você pegar um cara com a sua injeção de 45, que era 30, você vai tratar diferente do cara que aparece com 45, né? Então, eles tinham que realmente trazer esse melhorada que não se comentava muito antes. A conduta da melhorada é diferente. A gente sabe que a gente não tem que tirar remédio, né? Perfeito. Inclusive, Figas, você sabe, cara, isso eu não sabia, eu estava dando uma revisada para essa nossa conversa daqui hoje, eu sempre dou uma revisada para ver se tem algum dado novo que eu consiga trazer aqui para a turma, e eu não sabia disso, cara, tem um levantamento de... agora me fugiu, cara, mas acho que é do Jack, eu não anotei aqui, é um levantamento do Jack, em que eles pegaram e fizeram um acompanhamento longitudinal por 15 anos, um grupo europeu, alemão, Espanha e tal, eles fizeram longitudinal por 15 anos, cara. Repetiram um eco de pacientes a cada 2 anos por 15 anos, negócio espetacular. E nesse levantamento eles mostraram que 15%, somente 15% dos pacientes, que a gente chama de mid-range, mild reduced, enfim, somente 15% deles são estáveis. Os outros estão indo para algum lugar. Ou eles estão... Ou é preservada, então... ou eles estão melhorando da reduzida. Que quando eles são levemente reduzida, que está melhorando de uma reduzida, o risco de morte e hospitalização cardiovascular cai em 45%. Então tem mais isso reduzida.
não é só uma medida isolada desse paciente que vai classificar ele como melhorando ou piorando. Sim. Esse paciente, na grande maioria das vezes, está indo para algum lugar. E na grande maioria dos estudos, vamos pegar um ensaio clínico randomizado, qualquer que seja, você faz o eco para entrar no estudo. E depois você Sim. repete o eco 2 anos, 3 anos, depende do estudo, do desenho do estudo. O fato é que esse paciente está indo para algum lugar. E se ele tiver na queda de descenso do preservado, do mid-range indo para o reduzido, esse paciente vai morrer mais. E isso já começa a levantar uma ideia de que quanto que a gente pode confiar em todos esses estudos aí que pegaram esse eco de um cara que não era primo diagnóstico. Perfeito. Porque realmente, se você pegou muita gente que estava nessa fase caindo, é um paciente de pior prognóstico e pode ter ferido alguma coisa no resultado. Esse é um dado extremamente relevante, assim, pra gente... Esse de 15%, eu não sabia, cara. Eu fiquei chocado. Eu também não sabia. Sim. 15%, só 15% deles estão parados. Longitudinalmente, a maioria está indo para algum lugar. E outra, nesse mesmo estudo de 15 anos, que ele mostrou é o seguinte: o comportamento da melhora da fração de ejeção, seja para reduzida ou para levemente reduzida. Então, quando você tem um caso de insuficiência cardíaca nova, de início recente, você tem uma melhora inicial da fração de ejeção, principalmente no reduzido, paciente virgem de tratamento. Você entrou lá, bloque, sacubitril, algum antagonista do sistema renina-angiotensina, sacubitril, valsartan, da ECA ou BRA, o que for, espironolactona, esse estudo, como é um estudo, né, que viu pacientes numa época pré-glifosina, mas você tem uma melhora inicial da fração de ejeção, principalmente na IC de fração reduzida, menos na levemente reduzida. Então, a levemente reduzida é mais fácil ela cair do que ela subir. Sim. E aí, depois, no longo prazo, nos 15 anos que se passam, a fração de ejeção da levemente reduzida vai gradualmente, bem devagarzinho caindo, 1%, 1% por ano, uma coisa assim. E a fração de ejeção reduzida, que tem uma boa resposta, depois ela vai caindo e, eventualmente, com 15 anos, as frações meio que se encontram. Sim. Porque essa é uma informação importante. Se a maioria está caindo, isso reforça mais a conduta atual de como tratar, né, que está na nossa diretriz 2021. Pronto. E aí, isso, em 2018 eles falavam de intermediária, e como não tinha muito dados, ele coloca na diretriz brasileira de 2018. Na ausência de novos dados, tal, a gente sugere tratar como CFEP, né? Em 2018 eles falavam tratar como preservada, e agora eles falam de reduzida. E com esses novos dados, realmente, a tendência é que parece que a gente tem que entender mais a tratamento da reduzida do que da preservada. Né? Porque é o seguinte, inclusive, então voltando no Frank Ruchitsky, por que desde sempre ele sugeriu chamar como mild reduced e não como mid-range? E os estudos que vieram depois meio que confirmaram isso. Então, a levemente reduzida, a razão desse conselho global de sociedades de insuficiência cardíaca mudar o nome de mid-range para mild reduced, levemente reduzida, era para reforçar na cabeça do cardio, do clínico, de quem estiver tratando pacientes, que a levemente reduzida se comporta muito mais como a reduzida. Exatamente o que você falou agora. Sim. É para estabelecer o conceito. É para que fixe na tua cabeça que esse paciente está mais perto do reduzido do que do preservado. Então, se você pegar vários levantamentos e registros que tem com essas populações, você vai ver que o levemente reduzido ele está meio que entre, ele tem características, geralmente são mais homens, e um pouquinho jovens do que o preservado, que geralmente são mais mulheres e com mais idade. Eles costumam ter mais doença isquêmica, como o reduzido, eles costumam ter mais doença renal, como o reduzido, mas eles costumam ter mais hipertensão, como preservado. Sim. E FA é mais ou menos, porque FA costuma ser mais característica do preservado, eles ficam no muro. E o que é importante ali? O prognóstico deles. E aí tem uma sacada que é muito bacana. Isso é um conceito, inclusive, que cai em prova de título e coisa e tal. E até para vida. Morte, IC de fração reduzida, morre mais, por qualquer causa, e principalmente por causa cardiovascular. E, inclusive, essa já é uma justificativa de por que, por exemplo, o Emperor Preserved teve aquele resultado de não impacto em mortalidade, né, quando os desfechos independentes foram avaliados. Então, a reduzida morre mais de causa total e cardiovascular. Quando você tira a causa cardiovascular da história e avalia só causas não cardiovasculares, proporcionalmente, o preservada morre mais, porque morre mais de câncer, de doença renal, de
São mais idosos, tem mais comorbidade, tem mais problema que vai levar a óbito por outro motivo. Perfeito. O levemente reduzido, ele está no meião. Ele morre menos de causas cardiovasculares do que o reduzido, mas mais do que o preservado. E ele morre menos de causas não cardiovasculares do que o preservado, mas mais do que o reduzido. Tá? Ele fica bem no meião. Ele é o que tem de pior dos dois. Né? Por que isso, cara? Porque se a gente acha que o preservado já é uma bagunça de etiologias, sim, o levemente reduzido é pior ainda, cara. Porque volta naquilo que a gente falou. Ele está indo para algum lugar. Ou a fração está caindo do reduzido, está caindo do preservado, ou está subindo do reduzido. Então, esse paciente ele é ainda mais difícil da gente conseguir... mistura todos os leques de possibilidade diagnóstica dos dois, né? Exato. E aí, cara, para bagunçar um pouquinho, e antes da gente começar a falar de tratamento, ainda falando a definição, porque eu acho importante a gente esclarecer bem a definição. No ano passado, aí para zoar mesmo, o FDA publicou uma nota concedendo autorização para que o sacubitril valsartan fosse prescrito para pacientes com fração de ejeção abaixo do normal. Daí ele só lança a nota e vocês se viram, né? Para falar o que é fração de ejeção abaixo do normal. Exatamente. Tá? Então, cara, a gente está aqui. Quanto tempo a gente está aqui? 20 minutos falando de preservado, reduzido, levemente reduzido, melhorada. Ninguém falou em abaixo do normal. O que é a fração de ejeção abaixo do normal? Que o FDA lançou. Foi exatamente o que você falou, cara. Eles lançaram a nota e falaram: agora, bicho, se vira. Aí é com vocês. E descubram aí o que é o abaixo do normal. Isso foi por causa do Paragon. Porque o Paragon foi aquele estudo negativo então o Paragon avaliou sacubitril valsartan no paciente com IC de fração de ejeção preservada. O objetivo do Paragon bateu na trave, deu 0,059. 59 ou 51? Acho que é 59, 0. Foi muito perto o intervalo de confiança bateu em 1,01. Agora não lembro exatamente, mas o P bateu na trave. Foi 0,72 a 1,0 de intervalo de confiança. Isso. E o P acho que foi 0,51 ou 0,059. Me fugiu agora. Não, tranquilo. Aqui tá 0,06, é 0,059. Então. O resumo tá 0,06. Acho que tá mais, pelo que me... arredondado. Olha, tá mais 0,059 mesmo. Aí, cara, os caras fizeram. Lembra que a gente já falou aqui sobre P de interação? Quando você faz análise de subgrupo, P de interação, ele avalia se uma determinada variável que você está avaliando funciona como um modificador de efeito para a intervenção que você está testando. Então, no caso, sacubitril valsartan para redução de mortalidade e hospitalização em pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Eles pegaram a mediana, que nesse estudo foi 57%, eram pacientes com mais de 45%, então eles pegaram pacientes com uma fração de 45 a 57, contra 57 para frente. E o P de interação foi significativo, tanto para a fração de ejeção como variável categórica, então dessa forma que eu estou falando, né, 55% para baixo, de 57% para cima, foi significativa com P de 0,036, e ela foi significativa para, inclusive, para como se fosse uma variável contínua. Sim. Que tá mais, se você tem uma amostra suficiente para avaliar o seu desfecho, vale mais você avaliar como uma variável contínua do que como variável categórica. Se você tem uma amostra... É sim ou não, né? É sim ou não. Ou eu acho contínuo que... Acho 57. Então, se a tua amostra para o estudo é pequena, vale mais você fazer a análise do ponto de vista categórico. Mas se você tem uma amostra grande o suficiente, você obtém mais informações, a qualidade do dado é melhor se você faz de forma contínua. De forma contínua, o P de interação foi de 0,004. Ou seja, a fração de interação, usando com 57% como corte, funcionou como um efeito modificador de evento, como um evento modificador de efeito, desculpa, do uso do sacubitril valsartan e ser de fração de preservar estudado. Então, tanto que, no Brasil, a empresa a farmacêutica que é responsável pelo sacubitril valsartan entrou na Anvisa, em vez de usar abaixo do normal, eles usaram abaixo de 57%. O que eu acho muito mais lógico do que o que o FDA fez. Mas voltando ao Paragon. Então, quando o Paragon usou esse ponto de corte,
de 57%, com o P de interação, eles reavaliaram o desfecho primário, que era hospitalização e morte, usando abaixo de 57%, e aí foi significativo o desfecho primário, principalmente a custa de hospitalização, com NNT de 9. Então, 9 pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção entre 45% e 57% precisariam ser tratados com sacubitril para que dentro do intervalo de 4 anos você reduzisse uma hospitalização. Cara, o NT de 9 é um NT aceitável, só que estudo pós-teórico. É uma subanálise do estudo negativo, então, a princípio, isso... Se trazer o Remo aqui para falar, ele vai... Então, inclusive, deixa eu fazer só uma pequena pausa aí, para quem está assistindo e ficou confuso, tenso com o P de interação aí. Só lembrar que é dia 18, segunda-feira que vem, a gente vai ter uma live do Remo, que é exatamente isso, é como interpretar o artigo científico com segurança. Então, só pausa para os anúncios, né? Então, tem inscrição gratuita aí, a gente está lançando todo dia aí. Quem quiser assistir, vai ser segunda-feira, 8 horas da noite, o Remo dando uma geralzão aí de como interpretar artigo científico. E como a gente está vendo, faz toda a diferença. Você tem que saber interpretar um artigo direito, né? Cara, eu sou um pequeno aprendiz, o Jeff já é um mestre, né? Então deixa ele falar que ele que entende direito. Né? Não, eu sei que eu tô falando um monte de coisa. Eu vi alguém falando, perguntando em que língua que eu tô falando. Eu sei que tem muita coisa aqui que é mas é que assim, eu falo isso para os presidentes direto, cara. Você pode simplesmente pegar a informação mastigada. O que mais tem grupos que fazem isso. Nem todo grupo é um Cardiopapers. E vocês sabem que eu pago pau para vocês. Então a informação aqui ela é de qualidade. Eu sou suspeito para falar do Remo. O Remo, para mim, é um dos maiores nomes de pesquisa cardiovascular no país. A gente fez pós-doc no mesmo lugar, mas eu estou longe de ficar perto do Remo. O Remo é um monstro, cara. O Remo, quem está assistindo aqui, quem tiver oportunidade de aprender o que puder com o Remo, vai sair sabendo muito mais de interpretação de artigo científico. Você não precisa ser um pesquisador, você não precisa ser um trialista para poder aprender o basicão de pesquisa. Você tem que saber para você mesmo digerir a informação. E levar o que você vai usar na prática depois, né? Entender o que você vai usar. O que eu estou falando aqui não é nenhuma língua, não deveria ser nenhuma língua absurda. Muitas dessas informações são, ainda mais para quem quer. Eu sei que a gente tem alunos que não necessariamente querem fazer cardiologia, que estão aqui por conta do aprendizado e tal, mas especialmente quem quer fazer cardiologia, e a cardiologia é a especialidade que tem muita... Vocês fazem uma cobertura fenomenal dos congressos, dos late breaking trials dos congressos, então a gente tem uma cobertura, a gente tem muita publicação saindo, e você tem que saber separar o joio do trigo, você tem que saber separar o que é artigo que não vai mudar a conduta e o que é artigo que realmente... Mais do que isso eu falo muito para os residentes do Messejana, entender o artigo científico facilita o entendimento da diretriz. A diretriz deixa de ser um decoreba e você passa a entender de onde que veio aquela informação, os conflitos envolvidos, seja de indústria farmacêutica, seja de profissionais que têm seus conflitos de interesse, e como é que aquela informação foi vendida. Inclusive, a gente vai falar de estudos daqui a alguns minutos, quando a gente começar a falar de tratamento da levemente reduzida. Por que uma determinada droga entrou como 2A para a gente, 2B para o fulano, nível de evidência A para a gente, B para o outro e C para o outro? Tem fundamento por trás de tudo isso. Se você entende o ensaio clínico, ou mesmo um estudo observacional grande, uma meta-análise que seja, que levou àquela recomendação da diretriz, cara, é mind blown, assim, o negócio. Você enxerga melhor, você para de ser enganado. Você vai parar de prescrever sem conflito de interesse, mas você vai parar de prescrever ivabradina para o paciente que está com subdose de beta-bloqueador, que é só o que eu vejo na minha vida, no Messejana. Então, isso é uma das coisas que mais me incomodava, na verdade, me incomoda. Total. Assim, eu acho que assim, você pode até ter relação com a indústria, mas a gente tem que saber interpretar os dados certos. Velho, como o ivabradina foi testado, foi com dose otimizada de beta-bloqueador, e daí sim, manter a frequência cardíaca acima de 70. Não é para ficar dando como primeira opção o ivabradina para esse paciente. Né? Pronto, eu não sou anti-ivabradina. Vou chamar o Pedro Veronese para discutir aqui com a gente, que ele gosta de ivabradina. Quer falar do Veronese? Eu sei que ele tem a opinião dele com relação a ivabradina. Ele é outra pegada. Eu não sou um anti-ivabradina, eu uso ivabradina. Eu também uso bastante ivabradina. Tem um nicho específico. O que me incomoda na ivabradina, eu acho uma boa droga, cara. O que me incomoda na ivabradina é que as pessoas não otimizam o beta-bloqueio. Eu canso de receber paciente, pior ainda, às vezes, com digoxina. Eu canso de receber paciente com ivabradina, digoxina e 12,5, 6,25 de carvedilol, tá? Então, só esse parênteses com relação ao que língua que eu tô falando. Mas isso, assim, isso te ajuda, na verdade,
se você está em qualquer consultório médico, você vai receber o material de indústria farmacêutica, isso é natural, todo mundo que está em consultório recebe, e você tem que saber interpretar. Se você recebe todas as informações sem ter uma crítica, você vai começar a fazer coisa errada. Cara, Porque às vezes você não leu a diretriz, mas o cara lá falou que Ivabradina é para entrar antes do beta-bloco. Tá errado. Então você tem que tomar cuidado para exatamente não ser tão errado. Não quero pegar no pé da Ivabradina. Eu não compartilho especificamente dessa opinião do Pironese, que é outro monstro que a gente tem no grupo. Também, mas eu acho que as pessoas prescrevem errado. Eu até brinco com os residentes que eu enxergo a Ivabradina, para minha especialidade, mais ou menos como é o Tirofiban, o Abciximab lá para o pessoal da hemodinâmica. Joga dele. Eles vão decidir quando é que eles vão fazer. A Ivabradina, deixa eu decidir quando é que eu vou fazer. Cara. O paciente está refratário. Ou deveria estar refratário. Tem vários passos antes para seguir antes de chegar no Brasil. Então é isso. Por isso você precisa entender a evidência científica que está por trás. Mas bora lá. Então, a gente saiu totalmente... Saímos levemente... Bom, vamos seguir para o tratamento, então. Beleza. Então, o tratamento que a gente estava comentando, em 2018 a gente não sabia muita coisa. Em 2018 ainda era IC com fração de injeção intermediária, ainda não era levemente reduzida. E não sabia o que fazer. Falava que era para tratar como CFEP, etc. E agora, com esse conceito novo que seria levemente reduzida, ficou cada vez mais claro. E foi uma das perguntas do Stories de hoje. A gente colocou um casinho de levemente reduzida e perguntou se o pessoal sabia. Eu falei que ia responder na live. O Jefinho já respondeu. Então, por que trocou? A ideia era ficar cada vez mais claro que a levemente reduzida tem que ser tratada mais pro lado da reduzida do que da preservada. E daí, com isso, chegaram as evidências novas para a diretriz brasileira e depois da europeia, da norte-americana, que a gente vai discutir aqui. Então, e aí, cara, eu questiono... Então, deixa eu começar pela americana primeiro, porque eles puxaram a cordinha daquela definição universal. Sim. Eles são o primeiro nome, né? Heart Failure Society of America, no consenso. Depois vem o europeu, depois eles puxaram a corda. Eles, junto com todo mundo, na verdade, mas dá pra gente dizer que eles foram os principais responsáveis por mudar o nome de Mild Reduced de Mid-Range para Mild Reduced, justamente para aproximar da reduzida. E aí eles colocam 2B para tudo, cara. Realmente, isso é uma coisa que a norte-americana, para quem não acompanhou, saiu agora, no começo de abril, junto com o Congresso americano. E daí, a minha impressão, assim, a gente tinha vários estudos aí, eles tentaram extrapolar a evidência e a brasileira acabou ficando tudo como 2A. A diretriz brasileira de 2021, atualização, né? Então, a ideia é assim, você está com uma EC, com fração de injeção levemente reduzida, trate como a reduzida, só que não com o mesmo grau de evidência, porque a gente não tem um estudo específico para esse subgrupo. Então, a brasileira, a gente colocou tudo como 2A, certo? A norte-americana, eu acho que baseado no resultado do Emperor Preserved, o Emperor Preserved foi empaglifosina, e que você já comentou, pegou paciente com fração de injeção acima de 40. Então, pegou de 40 a 50, mas pegou acima disso. E eles tiveram um endpoint primário positivo, que era o composto lá de morte, mais hospitalização por IC, e depois, quando foram avaliar só os desfechos isolados, não teve redução de mortalidade. Então, a minha impressão dessa norte-americana foi que, talvez, seria mais para esse CFEP, né? Mas foi a única que conseguiu mostrar benefício de desfecho primário e os outros não conseguiram, para esse CFEP. Mas, a gente tem que lembrar que vários desses estudos foi 45, não foi 40. Então, eu acho que isso é aberto à discussão, exatamente o que você está falando. Será que está certo o que eles fizeram? Perfeito. Então vamos lá, vamos por partes. Diurético, a gente não colocou na nossa, até acho que faltou, porque é meio intuitivo, né, cara? Se o paciente está com gesto... com gesto, é diurético. Beleza. Não está no nosso. Os europeus e os americanos colocaram para diurético. Diurético não reduz mortalidade, mas o paciente está com gesto. É a primeira coisa que você faz na IC descompensada, é dar diurético e tentar vasodilatar. Beleza. O Emperor Preserved não tinha saído ainda, na época, nem da nossa, nem da europeia. Na verdade, o Emperor Preserved saiu no mesmo congresso de lançamento da europeia, né? Então não chegou. Sim, da europeia. Pela diretriz deles, então não entrou glifosina também. E os americanos, baseado no Emperor, colocaram como glifosina como 2A, nível de evidência B. Então não colocaram mais alto, porque o estudo não foi feito especificamente para fração de injeção entre 40 e 49. Foi para 45 para frente. Vale lembrar, a gente estava falando agora um pouco sobre o P de interação. O P de interação para a fração de ejeção no Emperor foi não significativo.
Mas, quando eles separaram, usando de corte, de fração de ejeção, eles mostraram uma redução. Só que foi não significa. Teoricamente, era uma análise que é mais para gerar hipótese. Porque o P de interação, de novo, P de interação, isso tem que sedimentar bem na cabeça. Porque esse era um conceito que eu não tinha, e eu vejo que a grande maioria das pessoas não tem. P de interação é o P de uma determinada variável de subgrupo que muda o efeito da droga que você está testando, da intervenção que você está testando. Então seria diferente de 40 a 49. No Imperopreserve não foi. Não teve um P de... Mas, sequência, teve um estudo que também foram os mesmos autores, eles só mudaram. Então, o primeiro autor do Emperor Preserved é o Stephen Anker e o autor sênior é o Milton Packer. E aí, que saiu no New England. Na sequência, saiu no Circulation, que eles só trocaram de lugar. Assim, Dessas cadeiras. O Remo costuma dizer que esses grandes estudos, esses grandes hospitais, é assim, o primeiro estudo sai no New England, aí eles fazem uma reanálise, sai no Circulation, aí eles fazem outro que sai no Jack, eles fazem outro que sai no... E o mesmo grupo mete 5 publicações de puta impacto em umas revistas top, só rearranjando os players ali do estudo. Mas o que eles fizeram? Eles atacaram, então, pacientes com classe funcional 4, então pacientes mais graves, e pacientes com hospitalização recente. Eu acho que era isso, hospitalização recente, enfim, pacientes com classe funcional, com pacientes mais graves. E aí, nesse estudo, eles mostraram que a fração de ejeção, realmente, pacientes com uma fração de ejeção mais baixa, aí o P de interação foi significativo, e pacientes com uma fração de ejeção de até, acho que 55%, uma coisa assim, tinham benefício. Então, baseado nesses dados, não era o estudo principal, que foi o Emperor Preserved, foi um arranjo da análise do Emperor Preserved, eles colocaram como B. Então, o que é B? B, para quem não sabe, quando você, então C é opinião de especialista, A é quando você tem meta-análise de vários ensaios clínicos randomizados, uma evidência inequívoca de que aquele negócio funciona, por exemplo, beta-bloqueador na insuficiência cardíaca. E meio do caminho. Você tem estudos observacionais com amostra muito grande, ou um ensaio clínico randomizado que teve um resultado com um P expressivo. Então, isso é o que você chama de B. E aí eles colocaram, então, como 2A, B. Então, é a única diretriz que tem isso. Provavelmente a nossa diretriz vai seguir isso, os europeus vão seguir isso mais para frente. Onde é que você entrar, então, no que teve de diferença da nossa para os europeus, para os americanos? Que a gente colocou 2A para tudo, só que a gente foi mudando foi o nível de evidência. A gente colocou A para beta-bloqueador. Talvez A tenha sido um pouco de exagero da nossa parte, mas, cara, tem evidência para isso. Você tem um estudo que chama BB-Meta, na verdade é de um grupo de colaboração de análise de beta-bloqueador. E é uma meta-análise enorme, cara. É uma meta-análise com 14 mil pacientes, com 11 ensaios clínicos randomizados de beta-bloqueador. Pensa em ensaio de beta-bloqueador que você conhece aí, é todos os que você conhece, mais uns que você nunca ouviu falar. Então tem lá o CIBS, tem o MERIT, tem os estudos com beta-bloqueador, o S-Carvedilol, tem aquele BEST com o Bucindolol, tem, cara, todos os estudos com beta-bloqueador, 11 ensaios clínicos randomizados, e os caras mostram que o espectro de benefício vai até ali uma fração de 55, 50 e poucos por cento. Pelo menos hospitalização reduz. Você pode não reduzir mortalidade. O que alinha com esses outros. O Paragon mostrou nessas análises que fizeram e tal, usando 57%, redução de hospitalização. O Emperor Preserved, redução de hospitalização. Então, na pior das hipóteses, você reduz a hospitalização desses pacientes. Tá? Então, por isso a gente colocou como A. Ah, tá bom, não tem um ensaio clínico específico para essa população. Mas, como você falou há pouco, as frações de ejeções elas são diferentes nos outros estudos. Então, pra você ter uma ideia, nesse BB-Meta, no BB-Meta, dos 14 mil pacientes, eu botei a colinha aqui do lado para quase 600 pacientes tinham levemente reduzida e 200 tinham preservada. Tá? Porque entrou o sênior, foi o estudo Nebivolol na insuficiência cardíaca, aí não levava a fração de ejeção como critério. Tá? Então, você tinha... A grande maioria dos pacientes, obviamente, era reduzida. Você vai perdendo poder, então talvez até por isso você não consegue mostrar benefício em mortalidade, porque você não tem tanto evento, mas pelo menos os hospitalizados reduzidos. A gente colocou 2A, aí baseado no Paragon, a gente colocou 2A baseado no PEP-CHF. PEP-CHF, que é o perindopril na IC preservada, foi o único estudo com inibidor da ECA na preservada. Ele é um estudo interessantíssimo. Fração de ejeção 45%. Primeiro ano do estudo, as curvas estavam abrindo. Do primeiro ano até é significativo. Segundo ano do estudo, então o que era? Eram pacientes com mais de 70 anos, idosos, pacientes que tinham tido algum evento cardiovascular recente, infarto,
descompensação da insuficiência cardíaca, apesar de uma fração de ejeção maior que 45%, arritmia. E eles deram perindopril. No primeiro ano, as curvas abriram. A análise intermediária do estudo foi significativa. No segundo ano, do segundo ano para frente, que o estudo era para 2 anos, 40% dos pacientes disseram, não quero mais. Sim. Acho que eu não sei se acontecer com nenhum outro estudo. 40% dos pacientes saíram do estudo. Então, o estudo não foi significativo, o P foi não significativo, e não se estudou mais. Charme Preserved, houve redução para pacientes com IC. Então, o programa Charme, que foi aquele estudo que avaliou Losartan em IC reduzida, tanto no Charme Alternative como no Charme mesmo. O Charme Added. Isso. O Added que era junto com o IECA, Alternative que era intolerância à IECA. Então, tanto no Added quanto no Alternative reduziu, só que no Alternative a custa de mais complicação. No Added, desculpa. No Added, de mais complicação renal, mais hipercalemia, porque era a adição do candesartano. Com a BRA mais IECA, né? Da ECA, então, espironolactona, então o paciente teve mais complicação renal, e por isso a gente não faz. E no Preserved foi negativo, mas no espectro de fração de ejeção, para levemente reduzida, houve redução de desfechos, hospitalização e mortalidade. Então, na nossa visão, nos brasileiros, a gente colocou como 2A. Os europeus e americanos colocaram como 2B. Que mais? Então, beta-block, inibidor da ECA, e bom, espironolactona, Topcat, né, que teve toda aquela bagunça da americano, Rússia e tal. Quando se avaliou só os americanos, na levemente reduzida, houve redução de desfechos. Sim. Tá? Então você tem principalmente a custo de hospitalização. Você tem um sinal aí. A gente colocou como 2A para todo mundo. E, cara, vamos lá. Na vida real, 2B para virar 2A depende da hora, né, cara? Vale tanto para plantão, vale para balada, vale para tudo. Pra virar voz da sabedoria agora. Sabedoria. Então vale pra tudo, cara. Tá no plantão. Dobutamina, inotrópico, tá? Vamos pegar inotrópico como referência. Europeu, eles colocam como 2B. Os americanos, nessa última agora, colocam como 2A. Apesar de não ter nenhum estudo que mostre redução de mortalidade com o uso de inotrópico. Foi vontade da galera lá que estava sentado decidindo umas coisas. Então, eu me dei o trabalho, cara, de ver as 4 referências que eles usam para usar como 2A o inotrópico no paciente com IC descompensado. E as 4 referências, cara, é um estudo unicêntrico alemão, 2 que comparou dobuta com milrinone sem placebo. Então, como é que você pode afirmar? Então, basicamente a história do paraquedas, né? Do estudo com paraquedas para pular do avião. Sim. Não tem nada melhor, você vai fazer inotrópico. Tem um deles ainda que fala assim, está indicado milrinone, eram com milrinone, e idealmente colocar um CDI no paciente. Olha o custo que isso, para mandar o paciente para casa. Sim. Olha o custo que isso agrega. Então, o inotrópico eles colocaram como 2A, os americanos. Os europeus como 2B. E aí essas drogas, cara, que embora não tenha tido um ensaio clínico randomizado especificamente para isso, eles colocaram como 2B. Eu, cara, mantenho a nossa posição da brasileira, porque, vamos lá, vamos pegar aquele paciente que eu falei lá no começo. O paciente tem uma fração de 44%. Você tem uma variabilidade interobservador e intraobservador muito grande de fração de ejeção. 5 a 20%. Não de fração de ejeção, mas não de pontos percentuais, mas de controle. Então, esse 44%, você não tem nem certeza se é 44% mesmo. Primeiro dado. Segundo dado, que eu apresentei aqui há pouco. 15% desses pacientes estão estáveis. A grande maioria deles está indo para algum lugar. Sim. Daí eu não vou saber dizer o número exato, mas a grande maioria desses que está indo para algum lugar, infelizmente, está indo para o saco. Sim. E no SUS, quando é que você vai fazer um novo eco para o teu paciente com levemente reduzida, Figuinho? Então. Quando que você vai ver esse novo no teu vai ambulatório? Pedir, até voltar com eco. Paciente. Se pensar em termos de SUS, aí é pior ainda. Ficar a paciente particular, aí, paciente de consultório, você consegue repetir um eco rápido. Se mudar sintoma no SUS, não vai conseguir nem consulta, né? Então, talvez no consultório particular você até consiga isso mais de perto, cara, mas também você vai repetir o eco 6 meses? Quando? Sim. Não sei. Então, cara, eu acho complicado. Os caras criam uma definição universal para mudar o nome de mid-range para mild reduced, para deixar mais associado na cabeça do profissional que atende a IC, que a levemente reduzida ganhou esse nome porque ela se comporta parecida com a reduzida.
E aí, um Na ano hora de depois, indicar o tratamento. o cara põe 2B. E, de novo, 2B não é É, ruim. É o que eu falei, o 2B ele vira 2A, é uma questão conceitual. O 2B, quando a gente usa palavrinhas, a gente fala assim, pode ser considerado, né? E o 2A deve sim, ser considerado. Então é uma coisa que você deve considerar. Isso é muito mais para fins de pagamento do convênio, ressarcimento de convênio e coisa, para você não sim. obrigar o hospital, um hospital público, a ter que ter aquela determinada medicação e tal. Mas eu, pessoalmente, cara, eu acho complicado você colocar como 2B, porque na cabeça da grande maioria das pessoas, 2B é uma coisa que não é para você fazer. É, conduzir exceção, não é o que você deve fazer. Parece que para todo mundo com frações levemente reduzidas, você tem que dar só glifosina e acabou. Se for ver assim, né? O resto é tudo exceção. Essa é a impressão que dá com as diretrizes norte-americanas. E, na verdade, é exatamente o contrário do que a gente vê na prática. Na prática, a gente teria que tratar com tudo, acho que mais no caminho que a brasileira faz do que a norte-americana. E uma coisa, eu coloquei o caso hoje também, o paciente era hipertenso, usava hidrocloro, só veio a solução de 44, mesma história. E daí a pergunta que eu soltei lá para a galera comentar era como você trataria esse paciente? Então vamos tentar sintetizar, não tem um certo e errado, né? A gente sabe disso, mas como você trataria na prática um cara assim? E eu sei que depende de outros fatores para decidir qual remédio utilizaria, mas qual que seria a sua sugestão para pensar em tratar um cara que era hipertenso, só usando só hidrocloro e veio cansado e fez uma fracionação de 44? Primo diagnóstico. Eu, Jefferson, tá? Na minha rotina, eu já fazia isso antes mesmo de diretriz. Eu já defendia essa coisa. Quando saiu o Paragon, inclusive, reforçou ainda mais a minha impressão de que a fração de injeção abaixo de 50%, ou abaixo do normal. Então, só dado curioso, cara, a gente falou do FDA, né, que colocou abaixo do normal, e aí todo mundo não sabia o que era abaixo do normal. Saiu há um ou 2 anos atrás um levantamento do estudo de Framingham, foi uma avaliação ecocardiográfica de evolução da fração de injeção em pacientes incluídos no Framingham. E eles encontraram que é uma população muito selecionada, muito homogênea, porque aquele pessoal da região de New England ali e tal, Nordeste americano e tal. Mas, enfim, a fração de injeção média era 68%, variando em torno de 50% até quase 80%. E aí, segura essa, então, antes que eu me esqueça, cara, tá crescendo, tá crescendo a sugestão de que existe ainda um quinto fenótipo, que é o tal da IC com fração de ejeção supranormal. Tem um estudo que foi feito e com um prognóstico pior. Um estudo que foi feito, um levantamento com 400 mil, lá pelo Sistema Público de Saúde americano, foi publicado há uns 2 anos atrás no European Journal, deixa eu ver, eu tenho a cola aqui, European Heart Journal, 2020, tá? 400 mil pacientes avaliando 200 mil ecos. E eles mostraram que a mortalidade da fração de ejeção se comportava em curva em U. Uma mortalidade grande nos pacientes com fração de ejeção muito baixa e uma mortalidade alta, também alta nos pacientes com fração de ejeção muito baixa e também alta nos pacientes com uma fração acima de 70%. E eles não explicam por quê, eles só identificaram esse achado e eles falam que no futuro mais estudos têm que avaliar também esse quinto fenótipo, que seriam os pacientes com a fração supranormal, tá? Então, voltando no teu caso, isso é uma coisa que eu sempre fiz, cara. Para mim, a fração de ejeção baixa, o cara já tem uma razão, já é anormal. O paciente já tem uma participação simpática, o paciente, mesmo que menor, o NT-proBNP, ou BNP, que seja, dos pacientes com IC levemente reduzida, ele se comporta mais como uma fração preservada. Ele é significativamente menor na maioria dos registros do que a de fração reduzida, o que é compatível com um prognóstico menos pior. Tá? Então, mas ele já tem algum grau de disfunção. Eu, Jefferson, sempre coloquei o arsenal da insuficiência cardíaca. Por isso, para mim, foi muito fácil votar 2A, e eu enxergo que por isso que a grande maioria dos membros da plenária daquela diretriz votaram 2A, passou direto, cara. Não foi uma... Sim, não tem uma polêmica de discussão. Não teve polêmica, cara. Outras enganchou, por exemplo, colocar a glifosina lá em cima, nos 4, ou colocar embaixo, a gente já falou aqui sobre isso. Isso aí enganchou. 2A não enganchou porque todo mundo, eu acredito que pense igual ou parecido. Então esse é o paciente. Não, é exatamente como eu pensava também. E como eu agia na prática, na verdade. Eu Antes de sair tudo aí, a tendência era tratar porque tem alguma coisa ativada lá que merece ser bloqueada. Por várias razões, cara. Acabei de falar, 44% para ser 40%. É uma questão de olho do ecocardiografista, entendeu? Pode até ser um pouco mais, pode, mas ainda assim é menor do que 50%, 55%. Sim. Eu, Jefferson, trato com as 4 drogas que tem que tratar. Ainda mais o paciente é hipertenso. Fica até mais fácil, porque eu vou ter que dar algumas... Então, mesmo que ele não tenha insuficiência cardíaca, mesmo que ele fosse um estágio
B, assintomática, o que agora os americanos chamaram de pré-insuficiência cardíaca, ou se o estágio A do American College, é o paciente que tem fatores de risco, hipertensão. Você já tem indicação de usar inibidor da ECA. O inibidor da ECA reduz a progressão para insuficiência cardíaca. Então, você já tem indicação de usar. Se ele é diabético, você tem lá o Empareg, você tem o Declare, você tem o Canvas, você já tem indicação de entrar a glifosina só pelos fatores para prevenção de evolução para a insuficiência cardíaca. Se ele tem disfunção, então não tem nem dúvida disso. Espironolactona no Topcat, espironolactona é um ótimo antihipertensivo, né? Ele é, tirando a trinca lá da hipertensão, bloqueador do cálcio, antagonista do sistema de renina, angiotensina e diurético, a próxima droga que você vai botar é espironolactona, é um bom antihipertensivo. Sim. Eu tenho, não me dói o coração em botar espironolactona para esse paciente. Sim. Talvez o sacubitril valsartan, que é mais caro, mas cara, a gente consegue no Messejana, a gente tem paciente que preenche um protocolo, a gente consegue pelo hospital, pelo SUS, junto com a indústria farmacêutica que produz a droga, a gente consegue na faixa, só que aí a fração de injeção tem que ser baixa. Então, para esse... na verdade, a realidade aqui em São Paulo estão com isso daí também. A farmácia é alto custo, você tem que ter a fração de injeção baixa, 35, com BNP elevado, para daí poder preencher alto custo e pegar... Então, aí eu tenho essa limitação, tanto para a glifosina quanto para o sacubitril valsartan, eu tenho essa limitação por uma questão financeira, mas no consultório eu tenho a angústia menor em começar, porque então eu entro com a terapia fundamental, né, que está na moda agora, que é o pilar, né, os quatro pilares, né? Os 4 pilares. Então, os 4 pilares para revisar a galera é vasodilatador, seria IECA, BRAL, sacubitril valsartana, dependendo do caso, sacubitril valsartana talvez até preferencial, beta-block, espirono e glifosinas. Esses seriam os 4 pilares que você vai dar antes da evabradina, por exemplo. Você teria que usar esses aí antes de pensar hidrazina, nitrato, evabradina, digoxina. Tem gente que adora enfiar isso antes, mas esses 4 pilares são os primeiros passos. Depois você brinca do resto. Exato. Então, esse é o recado principal aí pra galera que vai tratar um paciente com IC. E aí, faltando 57 minutos, hein? Mais 3 minutinhos aqui, 2 minutos. Falar um pouquinho da melhorada. Sim, manda aí. A melhorada, a gente já falou um pouco sobre ela no passado, mas a melhorada ela foi cunhada principalmente por conta do TRED, T-R-E-D. Foi um estudo britânico. Por anos eu falei para os meus residentes que nunca, jamais alguém ia fazer um estudo de retirar drogas dos pacientes que melhoraram. Então, o que o TRED avaliou? O TRED é um estudo com 50 e poucos pacientes. Um estudo, eu acho brilhante, porque é um estudo pequeno, razoavelmente fácil de fazer, e que os caras praticamente sozinhos, eles definiram esse fenótipo e disseram o que a gente tem que fazer, que era uma dúvida que por anos a gente tinha. Ninguém vai brigar contra isso. Ninguém vai fazer estudo maior. Eu sempre falei que seria antiético, cara, mas não é, porque se você parar para pensar, e eu estava errado, tem aquele negócio chamado equipoise, que é o princípio da indeterminação científica, que é quando você tem uma certeza de que um determinado tratamento é melhor do que o outro. É genuína a tua dúvida. E era genuíno. O paciente, então, que voltou, remodelou reverso, então ele tinha uma fração menor que 40, a fração agora subiu acima de 40, então o paciente agora ele já não está mais na faixa da IC de fração reduzida, ele agora está de levemente reduzida para talvez até preservada, e por muito tempo a gente não sabia se isso era uma cura, uma melhora, uma recuperação, ou se isso era só uma remissão temporária, uma melhora que não necessariamente é associada a uma reversão completa da doença. E esse estudo fez isso, ele pegou esses pacientes, começou a tirar a droga ao longo de 16 semanas, 40% dos pacientes voltaram a ter insuficiência cardíaca, seja porque o BNP estourou, seja porque a fração de ejeção caiu. Aí o que é mais bacana do estudo? Eles pegaram outro braço, que não tinha tirado droga, e também tiraram droga desses pacientes ao longo de 16 semanas, o mesmo protocolo. E 40% dos pacientes voltaram a ter insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Então deu, cara. Os caras mostraram que de todos os pacientes que fazem remodelamento reverso, que a fração de ejeção volta a ficar normal, 40% deles não foi cura. Foi remissão, foi melhora. E hoje a medicina não tem nenhuma ferramenta para prever quem é que vai curar e quem é que vai melhorar. Na dúvida, mantém tudo. Então, esse estudo de 50 pacientes disse pra gente, criou o fenótipo que não é mais recuperada, como se chamava por muito tempo, é melhorada, e por isso é o fenótipo IC de fração melhorada, e mostrou pra gente que tem que manter as drogas. Então, perfeito. Sucesso. Recado final perfeito pra gente finalizar a chave de ouro. Fechar no tempo aqui. Bom, acho que tá bom, acho que nem vi se a galera, acho que não teve perguntas recentes aí, mas acho que a gente abordou bem todo esse tema, né? É um tema que parece ser uma coisa muito específica, né? Só
uma fração de ejeção, uma brincadeirinha lá de 40, 49 e tal, mas dá uma discussão absurda, a gente podia ficar um tempão aqui discutindo mais, se a gente quisesse. E eu acho que foi muito legal, trouxe muita coisa. E eu, como sempre, aprendi várias coisas com você, como é habitual nas nossas lives, né? Então, obrigado pela participação. Vamos fazer mais vezes aí, vamos pensar em mais temas do além aí de sempre a gente discutir. Tem bastante coisa do artigo, da diretriz mesmo para a gente discutir e eventualmente... Perguntaram o nome desse artigo. O nome desse artigo aí da fracionalização melhorada é THRED, T-R-E-D-H-F, né? THRED Hard Failure, né? Isso. Então, beleza. Valeu, Jefinho. Obrigado aí. Boa noite. A gente se vê em breve aí. Vamos combinar mais vezes aqui com você. Prazer. Beleza? Valeu, gente. Satisfação inenarrável. Falou, até mais.